Thaís Kreuzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as séries imperdíveis para 2022, mas assim, é só série nova, lógico que ainda tem muitas que vão retornar aí, mas essas daqui é para vocês ficarem de olho, que vocês vão saber que vai retornar no canal de qualquer forma. Enfim, vamos falar de todos os detalhes dessas séries aqui que eu tô muito ansiosa para ver em 2022, mas antes não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem, e também pra vocês não perderem nenhuma dessas aqui no canal. Bom, gente, como eu falei, não tem como falar de todas as séries, porque eu juro pra vocês, 2022 tá cheio de série muito boa. Lembrando também que algumas não tem data certa ainda, mas que já foram confirmadas pra 2022, mas como não dá pra falar de todas, pelo menos algumas eu vou citar, também vou comentar algumas que retornam, que a gente tá muito esperando, como Stranger Things, obviamente, mas enfim, vocês sabem, né? Eu amo séries, eu sempre tô de olho, então eu não podia deixar de trazer esse vídeo aqui pra vocês. E é por isso que a primeira série dessa lista não poderia deixar de ser 1899, que é uma série da Netflix pelos mesmos criadores de Dark. Ai, gente, vai ser maravilhosa essa série. A gente ainda não tem muitas informações sobre essa série, mas basicamente o que a gente sabe da história é que a gente vai acompanhar um navio que vai sair de Londres a caminho de Nova York. Só que no meio do caminho eles vão acabar encontrando uma embarcação à deriva do mar e tudo que tá envolto disso, os mistérios e também a relação que vai fazer com esses personagens vai mudar a vida deles pra sempre. Bom, o interessante é que assim, é óbvio que a gente tá falando de uma produção alemã, mas ela vai ser majoritariamente em inglês, porque a gente vai ter diferentes nacionalidades nessa série. Então a gente tem alguém que é da Espanha, alguém que é da Alemanha, alguém que é do Japão, por exemplo. Em alguns momentos esses personagens vão falar a língua nativa, mas numa forma geral, para eles se comunicarem, vai ser em inglês. Ao mesmo tempo, eu também vejo isso como uma aposta de internalização, né, do Barão Bodar, principalmente depois de toda a tensão que ele teve ali em Dark. E essa série, ela vai ter 8 episódios e tem alguns rostos conhecidos aí, como o Andreas Pichman, que é o Jonas mais velho de Dark, e o Miguel Bernardo, que fazia Elite, e vai ser incrível ver ele em um papel mais maduro. A série ela ainda não tem previsão de data de estreia, mas eu acredito que eles coloquem ali para o segundo semestre, depois de julho, ou até mesmo em julho, que foi mais ou menos quando estreou Dark, até uma das temporadas, até porque esse primeiro semestre ele tá bem recheadinho, né? A gente tem Stranger Things, a gente tem Bridgerton, então a gente tem vários títulos muito fortes. Se for antes, tá valendo, eu vou assistir. Mas enfim, não tem data, mas vai ser em 2022. Então é aquilo, né, gente? Série de época com mistério, com uma boa produção bem feita, que o Barão Bodar sabe fazer muito bem, e muitas teorias que vão vir com certeza aí no canal. E tem mais, hein? A gente sabe muito bem que a Netflix viu que as séries que deram certo, eles pegaram esses produtores pra desenvolver outros projetos. Aconteceu isso também com Alex Pina, por causa de La Casa de Papel, e também não poderia deixar de falar do Mike Flanagan por isso. Gente, Mike Flanagan, rei do terror, principalmente das obras relacionadas à Netflix. E esse homem, gente, eu tenho que falar que trabalhou e muito pra 2022, viu? Porque a gente tem duas séries dele. Ambas as séries não têm data de lançamento, mas por se tratar de terror e Mike Flanagan, a gente sabe que geralmente as séries dele são lançadas também no segundo semestre. Algumas podem ser até ali próximo do Halloween, no mês de outubro, enfim. A primeira série que eu vou falar, na realidade, é uma minissérie que vem com 8 episódios, que é A Queda da Casa Usher. Gente, só pela descrição, não tem muitas informações ainda, mas pela descrição parece ser incrível, que conta a história do Roderick Usher, que acaba ficando doente e acaba convidando um amigo para passar uns dias na casa dele, para ele não se sentir sozinho. E quando ele chega nessa casa, ele se depara com o Usher e com a irmã, que é a Lady Madeleine, e ele acaba percebendo que existe um tom sombrio. E a partir daí, gente, a racionalidade não tem voz mais. As coisas que acontecem na casa, assim como com os irmãos, acaba sendo eventos absurdos e a gente vai acompanhar tudo isso. Essa minissérie é inspirada no livro do Edgar Allan Poe, então assim, gente, esperem um terror bizarro e também carinhas do elenco que a gente já conhece de longa data, como Kate Siegel. A outra série do Mike Flanagan, que não foi definida como série ou minissérie, mas por se tratar dele, eu acredito que seja uma
minissérie, porque se a gente for ver, né, ele é bem um diretor cinematográfico, então ele geralmente trabalha com histórias fechadas. O que a gente já viu dos trabalhos dele com a Netflix, quando é série, geralmente é minissérie ou antologia, justamente para ele conseguir trabalhar muito bem a mente dele em obras diferentes, em referências que a gente sabe que ele ama. E aqui a gente tem mais uma referência, que é a série The Midnight Club, que é dos livros do Christopher Pike. Na história a gente vai acompanhar um grupo de jovens que possuem doenças terminais e eles se encontram à meia-noite para contar histórias de terror, e eles acabam fazendo um pacto que o primeiro deles a morrer vai tentar contato com um grupo. A história ela é baseada no livro de mesmo nome do Christopher Pike, mas segundo a Variety, eles também falaram que outras obras do Christopher Pike vão incorporar nessa história. Então vai ser algo bem similar ao que a gente viu na Maldição da Mansão Bly, que ele pegou a volta do parafuso do Henry James e acabou incorporando outras histórias ou mini contos de terror ou que também eram do Henry James. Então a gente sabe que o Mike Flanagan nesse quesito faz muito bem, e eu tô louca pra ver como que ele vai incorporar essas outras histórias nesse contexto principal aqui. A outra série que eu não posso deixar de falar também da Netflix é Sandman. Ainda também não tem data, mas já foi confirmada para 2022, por ser uma série de um contexto bem pesado. Também acredito que seja lá para o segundo semestre, mas como eu falei, se vier antes não vou reclamar, tamo aí para assistir. É para realmente falar das séries esperadas, mas essa série ela é baseada nos quadrinhos do Neil Gaiman, que inclusive tá na produção da série, o que acabou deixando os fãs muito tranquilos, porque muitas pessoas ficaram com medo de como seria a produção, e até agora o que foi visto do material pareceu muito similar aos quadrinhos, como se a gente realmente mergulhasse muito bem no universo. E qual que é a história, afinal de contas, né? Na história a gente conhece os Perpétuos, que são a personificação de forças naturais. Então a gente tem o sonho, a morte, destruição, desespero, desejo, destino e delírio. E a gente acompanha majoritariamente o Morpheus, que também é conhecido como Sonho ou Sandman, que traz aí o nome da franquia, que ele acaba sendo aprisionado por causa de um ritual que no final das contas era para aprisionar a morte. E depois de muitos anos preso, ele retorna para tentar recuperar o seu reinado e também os seus artefatos. A primeira temporada vão ter ao todo 11 episódios e ela é focada inteiramente nos quadrinhos Prelúdios e Noturnos. Outra série que eu não posso deixar de falar, mas nesse caso é uma série documental, que é Emasculados de Altamira. A série ela vem pelo Globoplay, ainda não tem data, mas vai seguir a mesma linha de produção e equipe do documentário O Caso Evandro, que foi um sucesso. Eu falei dessa série aqui no canal, inclusive consegui falar com o Ivan Mizanzuki, que apesar de ter algumas similaridades com o caso, esse daqui ele ficou conhecido como o caso dos meninos emasculados de Altamira, que foi um caso que aconteceu entre 89 e 92 e as vítimas eram geralmente meninos de 8 a 13 anos. E o caso, gente, assim, é muito pesado, tem muitas reviravoltas também, e os meninos eram encontrados em situação muito grave. Eles eram encontrados despidos, castrados, por isso vem o nome, né, emasculados. Também apresentavam violência sexual e alguns apresentavam queimaduras e tinham até mesmo os olhos arrancados. Obviamente, por ser documentário e ainda mais de uma história nacional, fica mais pesado ainda. E como eu cheguei a comentar recentemente em alguns stories meus, eu gosto de séries criminais de uma forma geral. Eu não sou especialista, mas eu tenho muita curiosidade. Eu gosto de saber os desdobramentos do caso, o que aconteceu. Por exemplo, o Hotel Cecil da Netflix, eu fui lá e fui pesquisar os outros casos que eles acabavam não falando no documentário. E com o sucesso que foi o caso Evandro e como foi muito bem produzido, eu realmente quero saber muito como que eles vão escrever, né, narrativamente essa série documental. E eu sei que alguns de vocês aqui do canal também gostam desse tipo de conteúdo. Outra série que eu não posso deixar de falar, eu já tinha falado no ano passado, mas atrasou um pouquinho com a pandemia, mas esse ano sai com certeza porque a própria HBO já confirmou, que é The Last of Us, a série que é inspirada no jogo. Ao todo são 2 jogos até o momento, estavam até falando sobre fazer um remake. Enfim, eu joguei os 2 jogos, então eu tô muito empolgada, inclusive para ver alguns detalhes. E na história a gente acompanha o Joel e a Ellie, 20 anos depois de acontecer toda a pandemia. Só que a Ellie, ela tem 14 anos, então ela já nasceu, né, durante a pandemia e infectada. Só que ela não
não se transformou. E por isso o Joel tem a missão de levar ela até os vagalumes, porque ela pode ser a possível cura de tudo. E, gente, essa série ela tem tudo pra dar certo. Primeiro que o que saiu até agora de elenco tá sendo muito bem-vindo. E recentemente, inclusive, a Stormy Reid, que tá em Euphoria também da HBO, foi confirmada como a Riley. Então, assim, gente, é só gente muito boa, mas na produção também, porque essa série, ela tá sendo produzida pelo Craig Mason, que é o mesmo criador da minissérie Chernobyl, que foi também pra HBO, e também tem o envolvimento do Druckmann, que é o vice-presidente da Naughty Dog. Inclusive, foi ele que dirigiu o primeiro jogo lá em 2013, que foi o que fez a gente ficar apaixonado por esse universo. Mas o mais interessante da série é que também vão contar com alguns eventos do segundo jogo, logo de início. Então, bem provavelmente a gente tem alguns eventos que vão ser misturados aqui na adaptação. Vocês podem esperar muito conteúdo, é bem capaz de eu zerar os dois de novo. Na época que eu tava jogando, eu fui comentando, né, com vocês, e, gente, é um jogo muito viciante, você não consegue parar, você tem que dedicar muito tempo desde quando você começa a jogar, porque você acaba muito rápido, e a história é realmente muito impressionante, e os gráficos também são muito bonitos. O segundo tem uma grande discussão, principalmente por causa da jogabilidade, mas eu tô muito curiosa também de saber como que eles vão adaptar todas essas questões, todos esses arcos do jogo pra série. E quiçá a única série dessa lista que tem data é O Senhor dos Anéis da Amazon, que chega dia 2 de setembro de 2022. Gente, essa série tá assim um mistério total, não tem muitas informações também, a gente começou a ter algumas divulgações de elenco. O que a gente sabe é que a série ela vai ser uma prequela, ou seja, ela vai passar antes dos eventos de A Sociedade do Anel. Como eu falei, a gente tem algumas informações de elenco, como por exemplo, a Morphy Clark como a Galadriel, o Joseph Mawle como Oren, o Robert Aramayo como Beldor e a Markelia Cavernagh como Tyra. E por mais que a gente não tenha muitas informações, é óbvio que eu não posso deixar de citar essa série, porque realmente é uma série muito aguardada, e não só a Amazon, ela também adquiriu os direitos, né, da obra, então eles podem expandir muito esse universo, inclusive eles têm pretensão disso, então eu não acho que eles fariam qualquer coisa, né, porque eles querem que seja um sucesso. Então acho que muito do que tá sendo guardado é justamente pra surpreender, e eu espero ser surpreendida. Outra série da Amazon que eu não posso deixar de citar, eu não acho que ela vai estrear nem em 2022, eu tinha até comentado dela no vídeo de 2021, ó que doida, mas enfim, conforme eu fui acompanhando as coisas da produção, né, eu acredito que ela realmente vai acabar ficando pra 2023, mas caso ela chegue em 2022, fica aí a menção que é Paper Girls. Gente, essa série é uma série baseada nos quadrinhos do Brian K. Vaughan, que é o mesmo cara que fez Saga, é muito bem feita, e a gente tem um contexto aí dos anos 80, então muita gente comparou, né, por ser o Stranger Things da Amazon. A gente acompanha a história de 4 meninas que são entregadoras de jornal, por isso Paper Girls, o nome, e elas acabam se deparando com uma missão em que elas precisam salvar o mundo, e é interessante porque essa obra, ela também tem um momento que acontece no futuro, tanto que nas próprias notícias que tem saído sobre a série, a gente já tem o elenco adulto escalado, por isso eu acredito que eles trabalhem timeline dupla, em que a gente volte em alguns momentos do passado e acompanhe elas no presente ou no futuro, não sei exatamente como que eles vão fazer, mas eu acredito que a gente acompanhe essas narrativas duplas aí, tanto da infância dos anos 80 quanto no momento atual. Enfim, gente, como eu falei, não dá pra falar de todas as séries, ainda tem House of the Dragon, que é uma série super esperada e chega logo agora no início de 2022, e também uma outra menção que eu vou fazer é Percy Jackson, mas é uma série que eles falaram que bem possivelmente já não chega em 2022, que foi uma projeção otimista, que provavelmente a série só chega lá em 2023, mas fica aí a menção porque é uma série que eu tô esperando, além de, lógico, as séries que retornam com as suas temporadas. Gente, tem muita coisa boa esse ano. Quando eu tava fazendo o roteiro, eu falei, meu Deus, como eu vou trabalhar? Além das séries, tem os filmes também, né? Mas olha, tem o retorno de The Boys, podem esperar vídeos semanais aqui no canal, como eu fiz no ano anterior. Tem o retorno de Stranger Things, tem Euphoria também, que apesar da temporada já tá em andamento nesse momento que eu tô gravando,
gravando o vídeo e que esse vídeo foi ao ar, ainda assim é uma série que vai aí até fevereiro e é uma série que era muito aguardada. Inclusive, estou fazendo vídeos semanais, caso você não saiba, então se inscreve mesmo aí no canal. Tem retorno de The Umbrella Academy, tem Atlanta, tem Bridgerton, porque eu também, gente, gosto de uma farofinha, entendeu? Mas enfim, deixa vocês aí nos comentários quais séries novas vocês estão mais esperando e quais das séries que vão retornar, né, para outras novas temporadas que vocês também querem ver muito em 2022. Enfim, vamos discutir porque sério que não vai faltar nesse canal. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!